Bem-vindo ao estudo do Vem Segue-me do dia 8 de agosto. Meu nome é Vanderlei. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Alma capítulo 48. Vou começar pelo versículo 18 e o versículo 19. Bom, é natural que nessa designação aqui, né, tá falando muito sobre guerra. Então é natural que a gente fala muito sobre o capitão Moroni, porque ele era o comandante ali, o general, né, dos exércitos nefitas. Então ele acaba sendo destaque nesses capítulos aqui. Mas é interessante aqui no versículo 18 e 19 que está comparando Moroni também com Amon e os outros filhos de Mosias, com Elamã, com Alma, com os filhos de Alma. Dá uma observada aqui, diz assim, ó. Eis que ele era um homem como Amon, o filho de Mosias, sim, e também como os outros filhos de Mosias, sim, e também como Alma e seus filhos, porque eram todos homens de Deus. Então, estava em guerra, mas tinha o Moroni, que era o capitão, estava ali na frente dos exércitos, mas estava sendo comparado com aqueles outros que pregavam a palavra de Deus, né? E o versículo 19 diz, ora, eis que Elamã e seus irmãos não prestavam menos serviço ao povo do que Moroni, porque pregavam a palavra de Deus e batizavam para o arrependimento todos os que davam ouvido às suas palavras. Então podemos dizer que ao mesmo tempo que tinha guerra, também estava tendo a pregação da palavra, mas o foco aqui, né, falou mais sobre a guerra, mas é importante dizer que todas essas partes são importantes, né, que no reino de Deus todos aqueles têm seus dons e talentos que podem colocar a serviço de Deus. Moroni, o capitão Moroni, ele colocava a respeito de uma coisa para defender fisicamente ali os exércitos. Enquanto isso, os filhos de Alma, Elamã, né, Amon e outros, eles estavam pregando a palavra de Deus. E uma coisa estava ligada com a outra, porque tudo ia bem na terra por causa da palavra de Deus. Se eles estavam guardando os mandamentos de Deus, eles eram abençoados. Quando eles caíam em orgulho, aí não eram abençoados. Bom, então eu achei interessante aqui, né, que compara essa parte aqui. Então a respeito disso, eu comparei uma outra escritura aqui, que é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 em diante, né? Aqui está falando sobre que todos nós somos um corpo só na igreja de Cristo. Diz assim, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será ele do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será ela do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda à cabeça do pé, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Então ele fala aqui da igreja de Cristo como fosse um corpo, né? E todos os membros fazem parte ali do corpo. E nós não podemos dizer, se eu não sou olho, eu não faço parte do corpo, né? Ou se eu, e por que eu não sou mão, né? Um membro do corpo não é mais importante que o outro. E é assim na igreja de Jesus Cristo. Todos os membros, eles são importantes. Como ele disse aqui, até os mais fracos, eles são importantes. E se eu continuasse lendo aqui, diz o seguinte, que se um membro do corpo ele padece, né, se ele se corta, se ele se machuca ali, está enfermo, todo o corpo sofre junto. Então, para que o corpo, né, a igreja de Deus possa estar bem, todos nós temos que estar bem. Bom, então é falado sobre isso aqui. E é interessante ver lá que o capitão Moroni, ele prestava um tipo de serviço, aí tinha lá Alma, né, e os filhos de Mosias ali pregando a palavra de Deus, prestando um outro tipo de serviço, mas todos eram homens de Deus. Outro versículo que eu quero compartilhar é aqui em Alma 43:13, né? Porque tinha também aqueles que haviam feito convênio com o Senhor de não pegar em armas de guerra. Então como que eles poderiam contribuir, né? Que era o povo de Amon.
Logo no comecinho do versículo 3 aqui do capítulo 43, diz assim: E o povo de Amon deu aos nefitas grande parte de seus bens para a manutenção de seus exércitos. Podemos ver que até aqueles que não estavam pegando em espada, eles deram mantimentos ali para sustentar o exército, né? Então cada um contribuiu de alguma maneira. Isso é muito importante. Então, para terminar, eu vou compartilhar aqui 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 e o versículo 7. Quem está falando aqui é Paulo. Eu lembrei dessa escritura por causa do povo de Amon aqui, né? Que eles deram mantimento para o exército nefita, para a manutenção do seu exército. Então todos nós podemos contribuir de alguma maneira. E aqui o apóstolo Paulo ele fala assim: E digo isso, o que semeai pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dar com alegria. Então aqui Paulo está falando a respeito das ofertas. E essa é uma maneira de nós colocarmos a mão na massa e ajudar as outras partes, né, da igreja a contribuir na obra do Senhor. Então, sempre quando eu preencho o dízimo, tem as outras partes da oferta, né? Tem a oferta de jejum e tem as outras ofertas, né? Que é o livro de Mórmon, né? Você pode estar ajudando com o livro de Mórmon. Tem uma outra parte que fala sobre auxílio humanitários, né? Que é catástrofe, acidentes que acontecem no mundo, então aquele dinheiro é para ajudar, né, nesse aspecto. Tem a obra missionária. Já pensou qual é a bênção? Cada mandamento que nós ganhamos, nós recebemos uma bênção de Deus. Já pensou a bênção que Deus ele vai te dar, né, se você está contribuindo com a obra missionária, né, para que tenha missionário no campo, para que uma pessoa ganhe o livro de Mórmon, né? Outra parte que tem lá é construção de templo, né? Já pensou a bênção que é para você? Qual é a bênção que vai ser direcionada para você se você coloca um tijolo do templo, né? Então nós temos a oportunidade de ajudar, bom? E é igual Paulo falou aqui, né? Não por tristeza ou necessidade, mas cada um contribui conforme propôs o seu coração. Então se você coloca ali R$1 em cada lugar ou R$2 em cada oferta, isso vai do seu coração. O importante é você ajudar, bom? Então eu mesmo, sempre quando eu preencho ali o dízimo, o jejum, todas as categorias ali eu coloco um pouquinho, né? Algo que é para ajudar na obra do Senhor. E eu convido vocês a fazer da mesma maneira. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.